Obrigado pela tua presença neste lugar, Jesus. Para sempre, amém. Pode se sentar no teu lugar. Você está na casa do seu pai, se quiser ficar de joelhos, fique. Obrigado, Jesus. Sempre, amém. O Senhor é o único digno de ser adorado, Jesus. Nós estamos aqui pelo Senhor e para o Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Obrigado, Jesus. Honramos a tua presença nessa manhã. Adoramos ao único que é digno nessa manhã. Seja adorado no meio do seu povo. Seja entronizado no meio do seu povo, Jesus. Nós honramos a tua presença, Deus. We honor your presence, Lord. Nós podemos ficar aqui por horas nesse lugar. We can be here for hours. Nós vamos ficar por horas nesse lugar. We will be here for hours. Porque não existe nada mais precioso There is nothing more precious do que a sua presença. than your presence. Nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. We are here because we love you. Porque teu amor nos alcançou, Jesus. Because your love has reached us, Lord. Teu amor nos alcançou, Jesus. Your love has reached us. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. Speak to us this morning, Lord. Que todo e qualquer tipo de distração caia por terra. That any distractions may break. Que possamos estar com ouvidos abertos e olhos atentos. May we have open ears and be alert Para ouvir o que o Senhor está falando e ver o que o Senhor está fazendo. to hear what you're doing and to see what you are doing. Que a tua palavra seja como uma espada May your word be a sword que divida os pensamentos, as intenções do nosso coração. that divides our thoughts and the intentions of our heart, Que ela possa entrar no mais profundo do nosso coração. that it can penetrate the most profound of our hearts, Que possa nos alinhar e nos dar destino may it align us and give us destiny para cumprir o teu propósito. to fulfill your purpose Aqui here e para onde o Senhor nos enviar. and to wherever you take us. É isso que nós oramos e agradecemos. That is what we pray and ask Em nome de Jesus. in the name of Jesus. Amém. Amen. Se você está com a sua Bíblia, abre ela em Apocalipse capítulo de número 2. If you have your Bibles, please open to Revelation 2. Obrigado mais uma vez por aceitar o desafio.
verso de número 26 ao 29. Verse 26 to 29. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. E ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. To all who are victorious, who obey me to the very end, to them I will give authority over all the nations. They will rule the nations with an iron rod and smash them like clay pots. They will have the same authority I received from my Father, and I will also give them the morning star. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches. Hoje eu falo com você autoridade para governar. Today I speak to you about authority to govern. Autoridade para governo. Authority to government. Porque para governar algo você precisa ter autoridade. To govern something, you must have authority. E nesses últimos 50 dias, In the last 50 days, nós oramos exatamente sobre isso. we prayed exactly for this, Sobre nações. about nations. E foi muito interessante porque essa semana It's very interesting because this o week, Senhor soprou ao meu ouvido Tiatira e Apocalipse capítulo de número 2. the Lord whispered Thyatira in my ears. E como eu falo algumas vezes para quem anda mais perto de mim, So for the people that walk closer to me, I share eu sometimes. tenho o hábito de ler livros específicos da Bíblia e estudar sobre eles. I have a habit of reading certain books in the Bible and studying. E no começo do ano eu preguei sobre Apocalipse, em específico Apocalipse capítulo de número 2. And in the beginning of the year, I preached about Revelation, specifically Revelation 2. Eu preguei sobre a igreja de Éfeso. I prayed about the church of Ephesus. E se eu não me engano, no final do ano passado eu preguei sobre o que Cristo diz às igrejas, And last year, I preached about what Christ said to the churches, falando sobre as cartas que o próprio Jesus manda às 7 igrejas. the letters that Jesus himself sends to the 7 churches, Porque a gente precisa entender because we must que quem understand está falando isso who is saying this é o próprio Jesus. is Jesus himself. Vou falar mais uma vez. I'm going to say it one more time. Quem está trazendo essa mensagem Who is bringing this é message Jesus. is Jesus. Tanto que o começo do livro de Apocalipse, In the beginning of the book of Revelation, João fala as palavras revelações de Jesus. John says the revelations of Jesus. E eu acho interessante porque no inglês I think it's interesting because in English, a gente não usa a palavra Apocalipse, we don't use the word apocalypse. a gente usa a palavra revelação. We use the word revelation. Porque é uma revelação. Because it is a revelation. Uma revelação da vontade de Deus. It's a revelation of the will of God. Uma revelação da vontade do Filho, Jesus. It's the revelation of Jesus. E uma revelação a respeito da vontade do Espírito. And it's a revelation of the desire of the Spirit. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Father, Son, and the Holy Spirit. Eles falam, eles mostram, eles expõem a sua vontade. They say, they demonstrate Eles their will. revelam a sua vontade They reveal their will através daquilo que João escreve em Apocalipse. through what John writes through Revelation. Eu não sei se você lembra, mas os discípulos, I don't know if you remember, but the disciples, cada deles morreu de uma forma diferente. all of them died in a certain way. Agora, o único discípulo The only disciple que morreu de ordem natural that died in a natural way foi João, was John, porque ele foi o único because he was the only que não one abandonou Jesus. who did not abandon Na Jesus crucificação. in the crucifixion. Aquele que não abandonou Jesus na crucificação The one who did not abandon Jesus foi o único que morreu de ordem natural. was the only one who died in a natural way. Todos os outros morreram de maneiras diferentes. All the other ones died in very Crucificados de weird- cabeça para baixo. Crucificados de cabeça para baixo. crucified upside down, Degolados, decapitated, rasgados ao meio. ripped in half. Cada um morreu de uma forma diferente. Each one died in a Mas João teve o privilégio way. de morrer de uma forma natural. But John had the privilege of dying in a A natural palavra way. fala que ele morreu na ilha de Patmos, The Bible says that he died in the island aonde of ele escreveu esse Patmos, where he wrote this. Agora que você sabe um pouco do livro de Apocalipse, Now that you understand a little bit of eu Revelation, preciso trazer a mensagem para I você. need to bring the message to you. Porque, de fato, João traz as revelações de Cristo para os próximos dias da igreja. Because in fact, John brings the revelation of Christ to the
to the church. Eu não sei se você entende isso, mas se você já leu Apocalipse antes, I don't know if you know this, but if you've read Revelation ou se before, você tentou ler Apocalipse antes, or if you try to read Revelation você viu que é uma before, literatura um pouco mais difícil, you understand that it's a very difficult reading. porque tem muita simbolismo, simbologia, There's a lot of symbolism. ou seja, é difícil da gente compreender de fato o que está sendo falado. It's hard to, in fact, understand what it's being said. Mas de maneira clara, But in a clear way, existem coisas que Jesus fala there are things that Jesus que não says precisa de uma interpretação muito elaborada para nós that you don't need a entendermos. very elaborate translation of what he's saying. E como a gente leu no final desse texto, And like we read at the e end eu of vou this ler mais text, uma vez. and I'll read it one more time. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim eu darei autoridade sobre as nações. Verso de número 26. 26. To all who are victorious, who obey me to the very end, to them I will give authority over all the nations. A gente não precisa de uma teologia complicada para entender isso. You don't need a very difficult theology to understand this. Em outras palavras, o fim da mensagem, In other words, at the end of the se você message, precisa ir embora para casa agora, if you need to leave, porque a gente já passou do nosso tempo. because we've already went over De time, maneira simples, terminando a mensagem para você. I'm going to finish the message for you. Aquele que vencer até o fim The one that stays till the e end fizer a minha vontade até o fim, and does my will till the eu end, darei autoridade sobre as I will nações. give authority over the nations. Pronto, essa era a mensagem que a gente That tinha is the para essa manhã. message. Agora eu preciso trazer um entendimento dessa Now I mensagem. need to bring an understanding of Porque the ele diz, ele message. governará com cetro de ferro e despedaçará como um vaso de barro. Because he says, to them I will give authority over the nations. They will rule with an iron rod and smash them like a clay pot. E no verso 28, de verdade, é a parte que me pega. And verse 28 is the actual one that gets me. Porque ele fala, eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. It says, they will have the same authority I received from my Father. E aí eu pergunto para você, o porquê você precisaria de autoridade? And I would ask you, why do you need authority? Porque como cristãos nós precisamos entender que essa é uma promessa. As a Christian, we must understand that this is a promise. E toda promessa é acompanhada de um mandamento. And all promises are accompanied by a mandate. Ou seja, se você cumpre com aquilo que eu ordenei e mandei, If you fulfill what I've asked of you, você receberá a recompensa you disso. will receive a compensation Para for você that. que é pai, faz sentido o que eu estou falando para você? For you who as a father, it might make sense of what I'm saying. Você provavelmente não vai compensar o seu filho por desobedecer. You probably will not compensate your son for disobedience. Você não vai dar coisas que ele provavelmente estava desejando ou querendo por desobediência. You're not going to give him things that he wants because of disobedience. Até porque você não estaria fazendo algo correto. Because you will not be doing something correct. Mas eu não posso falar da criação do filho dos outros. But I Yeah? cannot talk about raising other people's children. Yeah, you got it. Mas de maneira muito simples, But in a very simple way, se nós obedecemos e cumprimos a vontade do Senhor até o fim, if we obey God's will till the end, nós receberemos autoridade. we will receive authority. E não qualquer tipo de And not autoridade, just any authority, mas a mesma autoridade que Cristo recebe do Pai. but the same authority that Christ received from the Father. Eu não sei se você entende, mas isso é muito I poderoso. don't know if you understand, but that is very powerful. A mesma autoridade que Cristo recebe do Pai, The same authority Christ receives from Ele the diz, Father. eu darei a vocês essa He mesma says, autoridade. I will give you the same authority, E também lhe darei a estrela da manhã. and I will also give you the morning star. Aqui a gente precisa de um pouco mais de teologia complicada para Now entender. we need a little more difficult theology to understand. Mas de maneira simples, vamos parar na autoridade. But in the simple way, let's stop at Hoje authority. eu quero falar hoje sobre autoridade de governo. I want to talk about authority of government. A gente precisa entender o pra quê e o porquê que nós somos chamados We need to understand why and because we are called para exercer a autoridade aonde o Senhor nos plantou. to exercise the authority of where God planted us. Porque para deixar claro, Ele não fala que vai nos dar autoridade para governarmos no céu. Because just to make it clear, He didn't give us authority to Ele govern nos in dará heaven. autoridade para governarmos as nações da He terra. gave us authority to govern the nations. Ou seja, existem realidades que são reservadas para o céu. So there are authorities reserved for heaven, E eu estou muito excited para viver isso. and I'm very excited to live that. Mas eu também estou muito excited para poder experimentar as realidades que existem ainda na terra. But I'm also very excited to
to have the authority here on heaven. E a gente precisa entender que essa carta é uma carta para a igreja de Tiatira. We need to understand that this is a letter to the church of Thyatira. Agora vamos começar a ler a carta do começo? So let's start reading the letter from the beginning, Porque é difícil a gente começar a ler as coisas do final. because it's hard to start at the end. Algumas pessoas acham que a Bíblia é tipo uma literatura normal. People think that the Bible is a regular reading, E se você é um pouco impaciente para ler todo o livro, and if you're very impatient to read the whole thing, talvez só eu fiz isso na vida. maybe only I did it. O que você faz? What do? Você pula para o final do livro. You jump to the E end of the tenta book, entender o que and you foi try falado no to livro inteiro. understand what's said in the beginning. Mas na Bíblia não funciona bem assim. But the Bible doesn't work that way. Embora de fato In fact, a gente tenha um resumo de toda uma Bíblia, we have a summary of all of the Bible, porque de Gênesis a Apocalipse é a mesma palavra que é liberada. because from Genesis to Revelation it's the same De word, maneiras diferentes, But in- através de pessoas diferentes. in different ways through different people, Mas a mesma autoridade, but the same o authority, mesmo Deus, the same o God, mesmo Espírito, the same Spirit fala do começo speaks from the ao beginning fim. till the end. Em outras palavras, In other words, a sua vontade your will, está sendo liberada what is do being começo given, ao fim. from the beginning till the end. Faz sentido o que eu estou falando para você? Does it make sense what I'm saying? Hoje eu falo com você sobre poder e autoridade para governo. So I'm talking to you about power and authority to govern. Verso de número 18. In verse 18, Se você está com a sua Bíblia aberta, está escrito aí, carta à igreja de Tiatira. if you have your Bibles open, it says the message to the church of Thyatira. E para lembrar, são 7 cartas, 7 igrejas. And to remind you, it's 7 letters and 7 churches. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Write this letter to the angel of the church in Thyatira. This is the message from the Son of God, whose eyes are like flames of fire, whose feet are like polished bronze. Ou seja, de maneira clara, In a clear way, essas são as palavras de Jesus. these are the words of Jesus. Essas são as palavras do Filho de Deus. These are the words of the Son of God. Filho de Deus com um F maiúsculo. Son of God with a capital F. Que cara. Com olhos como chama de fogo e os pés reluzentes como bronze. Eyes like flames of fire and feet like polished bronze. Em outras palavras, nós estamos falando de Jesus. In other words, we are speaking of Jesus. Essas são as palavras de Jesus These are the words of Jesus à igreja de Tiatira. to the church of Thyatira. Ou seja, constantemente, Constantly, assim como Jesus falou, está falando e ainda falará, like Jesus has said, says, and will say, a palavra do Senhor the word of God é liberada is given para o seu povo. to his people. E nós precisamos entender And we must que o understand novo Israel de the Deus, new Israel of God, assim como o apóstolo Paulo fala, just like Apostle Paul says, sou eu e você. it's me and E you. quando nós entendemos que nós somos o povo de Deus, And when we understand that we are the people of God, nós somos o Israel de we Deus. of Israel of Não apenas God, os israelitas not only the Israelites ou os judeus que você conhece, or the Jewish that you aqui em understand, Manhattan ou no Brooklyn. the Jews that you see in Brooklyn and Manhattan, Yeah. Mas agora nós somos a Israel de but Deus. we are the Israel Nós of God. somos o povo de Deus. We are the people of God. E o apóstolo Paulo fala: And Apostle Paul judeu says não é judeu por nascimento that the Jew are not Jewish by birth ou agora por circuncisão, or by circumcision, mas por nascer no próprio Deus. but to be born in God. Porque nele nós somos apenas um único e exclusivo povo. Because now we are just one exclusive people. Ou seja, essa é a palavra de Deus para o seu povo, This is the word of God to his people, para a sua igreja. to his church. E é engraçado porque cada uma dessas igrejas Because it's funny because every one of these churches está vivendo uma realidade diferente. is living a different Eu não sei se reality. você já leu o livro de Apocalipse, I don't know if you've read the book of Revelation, mas de maneira específica para cada igreja, but in a Jesus fala very algo. specific way to each church, he says something. E eu quero que você preste atenção naquilo que ele fala para essa igreja. And I want you to pay close attention to what he says to this church. Verso de número 19. Verse 19. Conheço as suas obras, I know your works, o seu amor e a sua fé, your love and your faith, o seu serviço e a sua perseverança. your service and your patient endurance. E sei que você está agora fazendo mais do que no princípio. And I can see your constant improvement in all these things. Para que você entenda a mensagem, a gente precisa ler de maneira pausada, de maneira bem específica para pegar tudo que Jesus está falando. So, in order for you to understand, we need to say it slower with pauses so you can understand fully what Jesus is saying. Ele está falando, eu conheço as suas obras. He's saying, I know your works. Se existe algo que o Senhor sabe,
If there's something that the Lord e knows você não precisa mostrar para and ninguém, you don't need to show anyone, Ele sabe e conhece He knows as obras que você está fazendo, the works that you are doing, as obras que a igreja está fazendo. the works the church is Às vezes a doing. gente vê alguns pastores e igrejas, Sometimes we see some pastors and churches, alguns líderes e voluntários, some leaders and volunteers, não nessa igreja, amém? not in this Yeah. church, amen, Preocupados em querer mostrar aquilo que tem feito. worried and showing what they're doing. Mas a gente precisa entender que o próprio Deus está dizendo: eu conheço as suas But obras, we have to understand that God Himself eu is saying, conheço o seu amor, He's saying that He knows your eu works, your conheço love. a sua perseverança, He knows your endurance. e eu sei que você está fazendo mais agora do que no And princípio. He knows you're doing more now than in the beginning. É isso que a palavra está dizendo. That is what the Word is saying. Mas se você continua lendo, But if you continue to read, ele diz: He says, no entanto, contra você eu tenho isso. but I have this complaint against you. Você tolera Jezabel, a mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados a ídolos. But I have this complaint against you. You are permitting the woman, that Jezebel, who calls herself a prophet, to lead my servants astray. She teaches them to commit sexual sin and to eat food offered to idols. Agora a gente precisa falar um pouco de simbologia para poder entender Now isso. we need to talk about a little bit of symbolism so you can understand Se você this pega text. 2 Reis a partir do capítulo de número 3 até o capítulo de número 12, If we look at 2 Kings chapter 2 to chapter 12, você vai ver o que a palavra fala sobre os reis de Israel, assim como o livro o próprio nome diz, reis. though you're going to see what the Bible says about the kings of Israel, Mas um rei em específico, o nome dele é Acabe, casou-se com uma mulher chamada Jezabel. there is one specific king, his name is Ahab, and he was married to Jezebel. E a palavra pega esse exemplo pelo que ela fez no passado. And the word takes this example of what has happened in the past. Ou seja, para você entender o que de fato Jesus está dizendo nessa carta, So for you to understand what Jesus is saying in this letter, você precisa entender aquilo que aconteceu no passado. you need to understand what happened in the E às past. vezes a gente comete um erro muito grande. Sometimes we commit a big error. E agora eu não vou falar só sobre a palavra. And now I'm not only going to Eu speak vou about falar the word. como sociedade, vai. Now I'm going to speak talk about society. A gente comete um erro muito grave. We commit a very grave error. Nós temos o hábito de não olhar para as coisas que aconteceram no passado, We have a habit of not looking at things that happened in the past, achando que sabemos tudo o que precisamos fazer agora thinking that we know everything that we should do e não now, entendendo que aquilo que aconteceu no passado, and not understanding what happened in the aquilo past que estamos fazendo hoje, and what we're doing now. provavelmente vai mudar o nosso futuro. It's probably going to change our future. Vou dar um exemplo. I'll give you an example. Se você pega alguns relatos históricos, If you take some historical reports, a gente consegue perceber a movimentação cultural, por exemplo, de povos muçulmanos invadindo a Europa. we can look at, for example, the Muslim people and how it's changing Europe. Só que isso aconteceu há muitos anos atrás. That happened many years ago. Não sei se você vai lembrar as cruzadas, os cavaleiros templários. I don't know if you're going to remember the Crusades, Mas como a gente não gosta de história, but since we don't like story, a gente history, prefere pegar essas coisas e jogar para trás. we prefer to take these things E and throw hoje it sabe o out. que está acontecendo na Europa? You know what's happening today in Europe? As mesmas realidades que um dia eles viveram no passado. The same realities of what they lived in the past. Porque nós costumamos esquecer aquilo que aconteceu no passado. Because we have a custom of forgetting what happened in E the cometemos past. os mesmos erros And we no presente. commit the same errors E in the present. provavelmente isso afetará o nosso futuro. And that would probably affect our future. Mas eu não estou para falar sobre isso. But I don't want to speak about Eu estou para that. falar sobre realidades que aconteceram no passado, I'm talking about the realities that que nos happened in fazem the past entender o futuro. that makes us understand the future. Porque hoje eu quero falar com vocês sobre autoridade para governo. Because today I want to speak to you about authority to govern. Desde o princípio. From the beginning. Vamos começar do princípio. Let's start from the beginning. Em Gênesis, capítulo de número 1, Genesis chapter 1, verso de número 26 e 27. verse 26 and A palavra 27. fala para mim e para você que Deus diz: The word says that God says, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. let's make man our image. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Let's make man our image and similarity para que ele governe sobre a terra. so he can govern over the earth. E ele diz: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem sobre o chão. Then God said, let us make human beings in our image to be like us. They will reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and the livestock, all the wild animals on the earth, and the small animals that scurry along the ground. Ou seja,
Desde o princípio, from the beginning, na formação do homem, in the formation of man, a vontade do Senhor the will of God era dar autoridade is to give authority para governo. to govern. Faz sentido o que eu estou falando para Does it você? make sense what I'm saying? Hoje eu falo com você sobre autoridade para governo. Today I speak to you about authority to govern. O problema é que, como filhos de Deus, The problem is, as sons of God, nós falamos tanto de Adão. we speak so much of Ah, Adam. porque Adão fez isso, Adão Oh, fez aquilo. because Adam did this. Se eu fosse eu não faria isso. If it was me, I wouldn't have done Mas that. quantas e quantas vezes o Senhor tem dado autoridade a você? But how many times has God given you E assim authority? como Adão, você tem dado a autoridade que o Senhor tem te dado para o diabo. And like Adam, the authority God gave you, you gave to the devil. Vou falar mais uma vez. Quantas e quantas vezes? I'm going to say it one more time. How many times? Assim como Deus tem dado deu autoridade para Adão, Like God gave authority to e Adão, Adam, através das suas escolhas, deu autoridade ao diabo. and Adam, through his choices, gave Da authority to mesma the maneira, o devil. Senhor tem nos dado autoridade, nós temos dado autoridade para o diabo. The same way God gave us authority, and we have given it to the devil. Autoridade sobre as nações, Authority over the nations, autoridade sobre o governo, authority over government, autoridade sobre o entretenimento, authority over entertainment, autoridade sobre a política, authority over politics, autoridade sobre as famílias, authority over family, autoridade sobre a igreja. authority over the church. Você está entendendo o que eu estou falando Do you nessa manhã ou understand não? what I'm saying? Hoje eu falo com você sobre autoridade para governo. Today I speak to O authority plano to e govern. propósito desde o começo do Senhor The plan from the beginning, era nos dar autoridade para governar. O plano desde o princípio era nos dar autoridade para governar, the plan from the beginning was to give us authority to govern. mas não qualquer governo, But not just any o government. governo dele. His government. E Jesus nos mostra isso, And Jesus shows us porque this. lembra que eu falei para você You remember when I said, que para entender o que vem no futuro, to understand the future, nós precisamos entender o que foi falado no passado. we must understand what was said in the past. E Jesus, na oração And Jesus in prayer, do Pai Nosso que nós conhecemos, and our Father's prayer, ele diz: Pai Nosso que estás no céu, he says, Heavenly Father, santificado seja o seu nome. Heavenly Father, thou in heaven, Venha a nós o teu reino. holy is your name. Seja feita a tua vontade, Your will be done aqui na terra como ela é feita no céu. here on earth as it is in heaven. Ou em outras palavras, In other o words, que Jesus está dizendo what God is é a saying, autoridade que ele nos está nos dando, what Jesus is saying, is é authority para that o he's giving us estabelecimento do governo dele aqui is na to terra. establish his kingdom Faz sentido o que eu and estou falando his aqui para você? government here on earth. Hoje eu falo com você sobre autoridade. Today I speak to you about Para authority governo. to govern. Volta para o texto 19 do Apocalipse 2. 2:19. Ele diz: conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. He says, I know all the things you do. I have seen your love, your faith, your service, and your patient endurance, and I can see your constant improvement in all these things. E a gente acabou de ler o verso de número 20 que ele fala: mas contra você eu tenho isso, você tolera Jezabel. But in verse 20, he says, I have one complaint against you, is that you're permitting Jezebel. E como eu disse, para entender o futuro, precisamos olhar para o passado. And like I said, for you to Quem foi understand the Jezabel? future, you must look at the past. Who was Jezebel? Jezabel, como eu disse, foi uma mulher que casou com um dos reis de Israel. Like I said, Jezebel was a woman who married one of the kings of Acabe. Israel, Ahab. E quando a gente olha para Jezabel, a gente vê duas realidades And when we look at Jezebel, we see two realities claras do que ela fez em Israel. very clearly of what she did in Israel. Primeira delas, First, influência. influence. E quando eu falo de influência, eu falo sobre manipulação. When I talk about influence, I talk about manipulation. Ela manipulava o rei Acabe She used to manipulate para fazer o que ela queria fazer. King Ahab to do whatever she wanted to E quando do. eu falo manipulação, eu falo influência mesmo em decisões. And when I talk about manipulation, I talk about influence in decisions. Como, por exemplo, ela influenciou Acabe a perseguir os profetas do Senhor. Like she influenced Ahab to prosecute the prophets. E a gente pregou sobre isso já um dia. And we already preached Eu this. falei sobre um homem que estava lá no palácio de Acabe e guardou 100 profetas dentro das cavernas. And I talked about a man that he hid 100 prophets. A gente não tem tempo para voltar nessa passagem. We don't have time to Yeah. go back to that. Mas, de maneira clara, Jezabel, a primeira coisa que ela faz, ela manipula, ela influencia. The first thing she does is she influences, she manipulates. Ela colocou sobre a nação de Israel a adoração
aos seus deuses pagãos. She put over Israel worship to her pagan gods. Porque tanto que você vai lembrar na passagem de 2 Reis, You're going to remember this in 2 Kings. que a palavra diz que o profeta chama os 400 profetas de Baal. The prophet calls the 400 prophets of Baal. Ou seja, Baal era adorado, Baal was mas worshipped, outros ídolos também eram but adorados. other Porque idols por were causa de worshipped. Jezabel, a idolatria continuou sendo espalhada sobre a terra do Senhor. Because of Jezebel, idolatry was being spread through the people of God. Mas o Senhor, através do profeta, liberou palavras contra ela e elas se cumpriram. But God, through the prophet, given words against her, and that word was fulfilled. Então, se ela morreu, por que a palavra traz de volta essa mulher para a história? So if she died, why does the word bring her back, mentions her again? Para que a gente possa entender o que ela fez So we could understand what she did, e entender o que de fato a carta está dizendo. and to understand in fact what the letter is saying. Primeiro que ela fez, ela manipulou. The first thing she did was she manipulated. Mas a segunda realidade que ela fez But the second reality é is trazer imoralidade sobre o povo de she Deus. brought immorality in the midst of E God's isso people. fala sobre prostituição. That talks about prostitution. Porque a gente acha que prostituição When we talk about prostitution, we think sei lá, é algum tipo de realidade que a gente só consegue ver no mundo. it's some kind of reality that we only see in the world. Mas o Senhor constantemente fala sobre prostituição. But God frequently talks about prostitution. Então vamos trazer talvez um entendimento maior do que é prostituição. So let's bring a bigger understanding of what that A is. perspectiva da palavra. The perspective of the Se word. você tem uma aliança If you have a covenant, e se você é infiel a essa aliança and if you are unfaithful to that e covenant, tem relacionamento com outras pessoas, and you have relationships with other people, isso não é apenas imoralidade sexual. that's not only sexual Isso immorality, também é considerado como prostituição. that's also known as prostitution. Ou seja, todas as vezes que você quebra a sua aliança Every time you break that e covenant começa a se relacionar com outras pessoas, and start to have relationships with other people, isso é prostituição. that is prostitution. Eu sei que a palavra está ficando um pouco complexa, I know the word is getting a little complex, mas eu acho que você está entendendo onde eu but quero I chegar. think you understand where I'm going. Hoje eu falo com você sobre autoridade Today, para I governo. speak to you about authority to govern. Contra você eu tenho isso, você tolera Jezabel. Against you, I have this. You are permitting Jezebel, Aquela mulher que se diz profetiza. the woman who calls herself a prophet. Com seus ensinos, elas induzem os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos e sacrifícios a ídolos. To lead my servants astray, she teaches them to commit sexual sin and eat the food offered to idols. Vamos tentar trazer para a nossa realidade o que seria então isso na nossa perspectiva atual? Let's try to bring that into the perspective of our reality today. Eu estou falando sobre, aqui no caso, uma pessoa, mas um pensamento, uma influência I know I'm talking about a person, but let's think about a thought and a reality que leva os servos do Senhor à imoralidade e a comerem sacrifícios a that ídolos. takes God's people, the servants of God, to commit sexual sin and eat food offered to idols. Talvez para você não faça sentido eu dizer que é uma pessoa, Maybe to you it doesn't make sense that I say it's a person, mas eu posso dizer que isso é um pensamento. but I can say it's a thought. Eu posso dizer que isso é uma filosofia. I can say it's a philosophy. Mas de maneira clara, eu posso sim afirmar que isso é influência demoníaca. But in fact, I can affirm it is demonic influence. Ou seja, em outras palavras, In other words, Jezabel Jezebel é quando o povo de Deus, is when the people of ou God, melhor, a realidade de Jezabel, the reality of que Jezebel, por muitos anos nós chamamos de espírito de Jezabel, for a lot of years we called it the spirit of é Jezebel. quando o povo de Deus Is when the people of God quebra a aliança com ele breaks the covenant e with começa God agora a se relacionar com qualquer outra coisa and starts to have a relationship with anything else que seja fora da aliança que temos that com is Deus. outside the covenant that we have with God. Ou seja, essa carta que o próprio João está escrevendo à igreja de Tiatira, So the letter John is writing to the church of Thyatira, e agora vai ficar pesado. and now it's going to get a little heavy. Essa era uma realidade que a igreja estava That vivendo. was the reality that church was living. Eu vou falar mais uma vez que eu acho que eles não ouviram. I'm going to say it one more time because I don't think you understood. Essa era a realidade que a igreja estava vivendo. That was the reality the church was living. Ele não estava escrevendo para descrentes He wasn't writing to ou unbelievers para pessoas que não tinham uma aliança com ele. or people that didn't have a covenant with Ele estava him. falando com o povo dele. He was speaking to his people. Vocês estão me trocando. You are changing. Vocês estão se prostituindo You are prostituting yourself com Jezabel. with Jezebel. Fica pior, vamos começar a ler It o gets texto. worse.
Para deixar claro, Jezabel também ensina. Just to be clear, Jezebel also teaches. E a pergunta que eu te faço é: The question is, o que tem entrado nos seus ouvidos? what has entered your ears? Porque a igreja de Tiatira Because the church of Thyatira tolerava os ensinos de would Jezabel. tolerate Jezebel's teaching. Eu escuto algumas pessoas dizendo assim: pastor, eu escuto de tudo. I hear people say, I listen to everything. Great. Mas eu te pergunto, você sabe de fato o que está sendo falado ou é a fonte de onde vem? Do you in fact know the fountain of where that comes from? Porque, to be honest, irmãos, nesses últimos dias, To be honest, in these last days, a gente vai ver essa realidade. we're going to see this Mas reality. nós já estamos vendo, na But we are verdade. actually already seeing Porque it. vemos muitos ensinos, Because we see a lot of muitas teachings, palavras a lot of words, e pessoas que, assim como Jezabel, and people like Jezebel se dizem profetas. who says they are prophets. Mas o ensino que eles trazem But the teachings they bring leva ao povo de Deus takes God's à people prostituição to prostitute e themselves comer alimentos sacrificados a and ídolos. eat foods offered to idols. E quando ele fala alimentos sacrificados a ídolos, And when he says foods offered você to precisa idols, entender que o povo de Deus na época também, tudo que eles comiam representava a aliança que eles tinham. and you have to understand that in those times, everything they ate was represented by the covenant what they had with Mas eu God. quero trazer para a nossa realidade. But what I want to bring to our Porque talvez reality, não faça sentido você ler, mas o que eles comeram sacrificados a ídolos. maybe you don't understand the reality of foods offered to Tá, idols. então eu vou trazer para esse entendimento. So I'm going to bring it to this Talvez understanding. você esteja entendendo que a influência que Jezabel faz é apenas uma influência grande. Maybe what you think of her influence is just a big influence. Porque quando você fala sobre ensino, Because when you talk about teaching, você fala sobre sentar e ouvir o que está sendo falado. you think about sitting and listening to what is being Mas taught. quando você fala sobre comer, But when you talk about eating, você simplesmente come. you simply eat. Em outras palavras, In other words, em coisas grandes in big things ou em coisas or in pequenas, small things, nós podemos ser we influenciados could be influenced por algo que não vem do Senhor. for something that does not come from the Lord. Para deixar mais claro, To be even more pode clear, parecer pequeno, it could be very small, mas não é. but it's not. Pode parecer uma comida, Oh, it could be something small, mas não é. but it's not. Às vezes nós achamos que a influência vem por coisas grandes, Sometimes we think influence comes through big things, mas de fato, but in fact, se você pega religiões extremistas if you take extreme e religions você começa a ler sobre elas, and you start reading about sabe o it, que eles falam? you know what they say? Que a gente tem que começar de forma pequena, That we have to start in small ways, que eles não vão perceber o que a gente está fazendo. because they won't notice what we're doing. Vamos colocar uma ideia, Let's put an idea. vamos mudar os princípios, Let's change some principles. não vamos ter filhos, por exemplo. Let's not have children, for Deixa eu example. te dar um dado interessante. Let me give you a very interesting data. Você sabia que filhos são herança do Senhor? Do you know that children are the inheritance of God? Glória a Deus, duas pessoas. Two people. Que tem umas heranças que dá trabalho, aleluia, né? Because we have some inheritances that give us a lot of work. Mas deixa eu falar mais uma vez, os filhos são herança do Let me Senhor. say one more time, the children are inheritance to us. E quando a gente olha para a história, a gente vê When we look at the story, we see que toda cultura para existir for every culture to exist de uma geração para outra, from one generation to the ela next, precisa de aproximadamente 2,3 filhos por família. you need approximately 2.3 children per family. Na Europa hoje, In Europe today, normalmente, a média por filhos, normally today, hoje não, desculpa, 15 anos atrás, not today, 15 years ago, era de aproximadamente it was approximately 1,5, 1,3, 1,2, 1.3, 1.5, 1.2, enquanto outras culturas while other cultures do Midwest in the Midwest têm aproximadamente 8,2 filhos por família. has approximately 8.2 children per family. Ou seja, matematicamente, In other words, mathematically, e não precisa ser muito bom de cálculo, and you don't have to be very good in math, mas se você coloca isso na ponta do lápis, but if you put that, numericamente uma cultura deixa de existir apenas pela quantidade de pessoas. numerically, culture ceases to exist just because of the number of people. Faz sentido o que eu estou falando para Does você? it make sense what I'm saying? Aonde eu quero chegar com isso? Where do I want to go with this?
Às vezes são coisas pequenas, Sometimes it's small things. como por exemplo ter filhos. Like having children. Porque eu escuto muitos cristãos Because I hear a lot of Christians falando que eu não quero ter filhos. saying, I don't want to have children. A minha vida é boa o bastante para ter filhos. My life is too good to have Deixa children. o irmão que gosta de ter filhos. Let someone else who O likes to pessoal have que children. vive na Flórida tem casa grande. People that live in Florida and have big Ter houses. 4, 5 filhos. Have 4 or 5 kids. Não, em Nova York é difícil. New pastor. York is hard. A gente tem que pegar metrô. You know, we have to take the é metro, difícil, the you know. subway. It's hard, you know. Talvez são coisas pequenas. Maybe it's small things. Talvez são pensamentos pequenos. Maybe it's small thoughts and ideas. Mas você está entendendo o que está acontecendo aqui? But do you understand what's happening here? Influências pequenas Small influences que nos levam a viver realidades that takes us to live que o certain Senhor realities não tem para nós. that God does not have for Mas vamos us. voltar para a palavra, But let's go back to the porque o word tempo está correndo. because time is running out. Yeah. Verso de número 21. Verse 21. Isso aqui é forte. This is strong. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. I gave her time to repent, but she does not want to turn away from her immorality. E quando a gente pega toda essa representação de Apocalipse, And when you take all the representation of Revelation, ele também fala sobre a meretriz, a prostituta. it talks about the prostitution, the prostitute, Que ela seria uma representação de governo. that she would be a representation of government. E eu estou trazendo isso só para você entender o que eu And vou I'm falar. just bringing this so you can understand. Porque, de fato, ele está falando para uma pessoa Because in fact, he's speaking to a que ele person deu a oportunidade de se arrepender. that he gave the opportunity to Se repent. pensarmos de fato no que a palavra diz em todo o Apocalipse, If we in fact think of everything that the word says in Revelation, podemos dizer que também a meretriz seria os governos da terra. the mistress Seria um governo da terra. would be the government of Porque the o earth. próprio Cristo está dizendo, eu dei-lhe chance e tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis. Because Christ said, I gave her time to repent, but she did not want to. Ou seja, o próprio Cristo está dizendo, eu dei a chance de arrependimento. Christ is saying, Irmãos, I gave you eu time to preciso que repent. você entenda, a palavra está sendo pregada. I need you to understand the Nós word is being estamos preached. anunciando e vamos continuar anunciando. We are announcing the word and we are going to continue to announce Assim como eu it. disse na semana passada, Just like I said last week, 52 mil nigerianos 52,000 Nigerians morreram nesses últimos dias died in these last days por crerem e pregarem essa to palavra. believe and to preach this Nesse word. exato And momento, this no Reino exact Unido, time in the United Kingdom, pessoas que estão pregando nas ruas o Evangelho de Cristo the people that are preaching on the streets estão indo para a cadeia. are going to jail. Ou seja, eu estou dando chance para que eles se arrependam. Eles estão fazendo coisas que eu não quero. I'm giving you a chance to repent. You're doing things that I don't want you to do. Mas ela não quer se arrepender. But she does not want Ela to não repent. quer se arrepender da sua imoralidade. She does not want to repent of her immorality. Quando a gente fala de imoralidade, eu falo de prostituição. When I talk about immorality, I talk about prostitution. Quando eu falo de prostituição, você já sabe. When I É talk about prostitution, you already quebrar a know. aliança e o relacionamento com Deus. It's the covenant and that you have with God. E talvez idolatria para você And maybe idolatry to seja you você se dobrar a uma imagem e ficar lá. you probably think that is you curving over to an image and worshiping it. Mas isso não é apenas idolatria. But not only that is idolatry. Idolatria é tudo aquilo que tem o seu coração. Idolatry is everything your heart has. Your heart. Everything that has your heart. Porque a palavra diz Because the word em says Provérbios, capítulo de número 4, that in Proverbs chapter 4, verso de número 23, verse 23, sobre todas as coisas, over all things, guarde o seu coração, guard your heart, porque dele depende toda a sua vida. because everything depends on it. Ou seja, So be it. tudo aquilo que depende da nossa vida Everything that our life depends on, parte do nosso coração. part of our heart. E talvez imoralidade para você seja apenas coisas feitas, Maybe immorality for you is just coisas feitas pelas mãos, talvez, Things- atitudes. attitudes, things that are made by hand. Mas ele fala que ele conhece os pensamentos e a intenção do But he coração. says he knows your thoughts and intentions Dê-lhe of your tempo heart. para que você se arrependesse da sua imoralidade, I give you time to repent, mas ela não quer se arrepender. but she does not want to repent. Por isso vou fazê-la adormecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Verse 22.
Therefore, I will throw her on a bed of suffering, and those who commit adultery with her will suffer greatly unless they repent. Em outras palavras, In other words, ele está falando para uma igreja he's speaking to a que church tem o hábito that has the habit não apenas de tolerar os ensinos dela, not just to tolerate her teaching, mas de uma igreja que se prostitui com Jezabel, but a church that is a prostitution with Jezebel, que tem relacionamento com ela. that has relationship with her. E ele está falando, eu já dei tempo para ela se He arrepender. says, I already gave her time to repent. Agora eu estou dando tempo para vocês se Now I'm arrependerem. giving you time to Se ela não repent. se arrepender, If she doesn't repent, ele acabou de falar o que ele vai fazer com ela. he just said what he's going to Vou do to her. adormecê-la, He's going to put her in a bed of suffering. vou botar muito sofrimento sobre ela. I will put great suffering over her. E ele diz, mas aqueles que com ela praticaram adultério, cometeram adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. And he says, those who commit adultery with her will suffer greatly unless they repent and turn away from her evil deeds. Matarei os filhos dessa mulher. I will kill the children of this E woman. agora existe uma realidade interessante sobre isso. Now there's an interesting reality about this. Porque toda vez que a gente fala sobre filhos, a gente fala sobre gerar. Because every time we talk about children, we're talking about generating E life. agora isso fica muito pesado na Now it palavra. gets very heavy. Porque, em outras palavras, os filhos que ela está gerando In other words, the children that she is são generating obras de prostituição. are works of prostitution, São filhos de prostituição. are children of Eu prostitution. não sei se você está entendendo de fato o que a palavra está I dizendo. don't know if you're understanding in fact what the word is Mas saying, filhos de prostituição but children of é tudo aquilo prostitution que é gerado, is everything that's generated que não vem do Senhor, that does not come from the mas vem de Lord, Jezabel. but comes from E aqui, irmão, Jezebel. você pode colocar o que você quiser aqui And here dentro. you can put Eu whatever acho you que want você está into entendendo that. onde a palavra está chegando. I think you understand where the word is going. Porque senão a gente vai gastar muito tempo para explicar Because isso. if not, it's going to take too long to E eu explain. quero falar com você sobre autoridade para governo. And I want to speak to you about authority to govern. Verso de número 3, a palavra fala: matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas. A carta estava sendo direcionada apenas para Tiatira. Verse 23, I will strike her children dead, then all the churches will know that I am the one who searches out the thoughts and intentions of every person, and I will give to each of you whatever you deserve. You have to understand this letter is being written by Thyatira. Ele diz: todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e coração. It says, intentions of every person, and I will give each you what, no. Sorry, verse? Verso 23. É o mesmo verso. Oh, it is verse, sorry. Don't worry. Vamos celebrar a vida da Natália nessa manhã, gente? Aleluia. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. I will strike her children dead, then all the churches will know that I am the one who searches out the thoughts and intentions of every person. Ou seja, o que o Senhor está de fato falando What God is in fact saying, é que a imoralidade, that a immorality, prostituição, prostitution, como ele diz, não está apenas em atos, is not just in acts and mas em works, pensamentos e coração. but in thoughts and in your hearts. Talvez a igreja atual Maybe the church today pode ter boas obras, could have good works, porque eu conheço as suas boas obras. because he says, I know your good works. Eu sei que você faz mais agora do que no começo. I know you're doing more now than you've done in the Mas beginning. qual é a intenção que temos feito? But what is the intention of how we've done Será it? que de fato a intenção que tem queimado nosso coração é a adoração a Deus? In fact, is the intention in what we're doing really burning in our hearts for Ou God? talvez idolatria a outros deuses ou realidades como Jezabel? Or is it idolatry for other gods in the spirit of Jezebel? Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Then all the churches will know that I am the one who searches out the thoughts and intentions of every person, and I will give to each of you whatever you deserve. A gente precisa entender que o reino de Deus não é por obras. We need to understand that the kingdom of God is not through works, Porque a palavra fala que a salvação não vem por obras. because the word says that salvation does not come through works. Mas é impossível eu viver no reino de Deus But it's impossible to live the kingdom of e não heaven manifestar as suas and not obras. manifest the works.
Mais uma vez, One more o time. reino de Deus não é por obras. The kingdom of God is not through works. Mas é impossível eu viver no reino de Deus e não manifestar as suas And it's obras. impossible not to live for the kingdom of God and not manifest the works. Por isso, algumas pessoas nos questionam, pastor, por que a gente faz isso, aquilo ou aquilo outro? That's why some people question us, what do we do this and that and all of this? Porque nós sabemos que a salvação não é por obras. Because we know the salvation is not Mas through uma works. fé sem obras é morta. But a faith without works is dead. Em outras palavras, In other words, se nós não fazemos, if we don't do it, se nós não apresentamos, if we don't present it, se nós não fazemos, if we don't do it, isso significa that means que a nossa fé é morta. that our faith is dead. Wow. E quando a gente olha para a perspectiva dessa And igreja, when we look at the perspective of this church, ele está dizendo, eu retribuirei he says, I will give back. cada um conforme as suas obras. I will give back to everyone through according to their works. Sabe por que nós entregamos tudo e fazemos o que é possível, You know irmão? why we give everything and we do what is possible? Porque não teremos outra oportunidade Because we will not have another de entregar ao opportunity Senhor to give to the Lord aquilo que só podemos entregar aqui na terra. what we could only give him here on earth. Mais uma vez. One more time. Sabe por que nós entregamos o que entregamos? You know what we give everything? Fazemos o que fazemos? Do what we do. Porque no céu nós não teremos a oportunidade Because in heaven we will not de have entregar the aquilo que só opportunity podemos entregar aqui na to terra. give God only what we can give him here on earth. O Senhor, Ele fala, The Lord says, retribuirei você I will compensate conforme you as suas obras. according to your Let me works. ask you, Let me ask you. quais são as suas obras? What are your works? Vamos perguntar mais uma vez, que eu acho que eles não ouviram. We're going to ask one more time. Quais são as suas obras? What are your works? Se a palavra é verdadeira, If the word is true, e ela é, and she is, e o Senhor irá and God retribuir will conforme as suas obras, compensate according to your works, o que você vai receber? what will you receive? Porque talvez você quer autoridade. Maybe you want authority, Porque eu estou falando sobre autoridade para because governo. I'm talking about authority Mas to govern. talvez o Senhor não está te dando autoridade. But maybe God is not giving you Porque authority você ainda quer estabelecer não o reino de Deus, because maybe you don't want to establish the kingdom of mas o God, seu reino. but your kingdom. Ou talvez não o reino de Deus, Or maybe not the kingdom of mas o God, reino de Jezabel. but the kingdom of Jezebel. Retribuirei cada um conforme as suas I will obras. compensate according to your works. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela, verso 24. But I also have a message for the rest of you in Thyatira who have not followed this false teaching. E não aprenderam como eles dizem os profundos segredos de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês. Who have not followed these false teaching, deeper truth, as they call them, depths of Satan actually. I will ask nothing more of you. Prometo que eu estou acabando a mensagem. I promise I'm finishing the Quem me dá mais message. 5 minutos aqui? Can you give me Eu vou 5 fechar more agora. minutes? Eu espero que o Espírito Santo esteja falando com você. I hope the Holy Spirit is speaking to you. Alguns anos atrás, A few years ago, a gente precisava fazer um esforço absurdo we needed to do so much effort para ver o que o diabo estava fazendo. to see what the devil was doing. Às vezes as pessoas pegavam aquele rótulo da Coca-Cola, Sometimes people would take the lettering of Coca-Cola virava de ponta cabeça, and turn it upside down, ou pegava um papel, or take a piece of paper dobravam e faziam alguma coisa and would do e something, virava um troço feio. and it became something ugly. Something Some- demonic, sei Yeah, lá. some symbolic. A gente precisava fazer um esforço muito We grande had to take great efforts para ver o que o diabo estava to fazendo. see what the devil was doing. Mas hoje a gente não precisa fazer isso, But today we don't have to do that porque o diabo está fazendo questão because the devil is making sure de mostrar to show os profundos segredos de his Satanás. profound desires of Satan. A gente vê isso no entretenimento, We see that in entertainment. a gente vê isso na música, We see that in the a music. gente vê isso no governo. We see that in government. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Who understands what I'm saying? E muito me admira And I admire cristãos Christians como esses aqui, like these here, entendendo understanding que Satanás está dizendo: what Satan is esses são saying. os meus ensinamentos, These are my teachings. essa é a minha vontade, This is my é will. isso que eu vou fazer com a igreja e o This povo de is Deus. what I'm going to do with people E of eles God. fazem assim: vamos lá. And they say, let's go.
Parece ridículo, It looks ridiculous, mas não é. but it's not. Para a gente terminar, verso de número 25. To finish, verse 25. Aí agora a gente vai direto. Ele fala que ele não vou colocar nada além sobre você. Tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Except that you hold tightly to what you have until I come. Hoje eu falo com você sobre poder para governo, Today I speak to you about power, autoridade para governo. authority to govern. O Senhor, Ele diz para essa igreja, The Lord says to this church, e eu trago essa mensagem para a nossa igreja, and I bring it to our church, para a igreja de Cristo, to the church of Christ, não apenas essa igreja, not just this mas a church, igreja de Cristo, but the church of porque eu creio Christ. que aonde essa mensagem chegar, Because I believe where this message é will onde reach, essa mensagem chegar à igreja, where this message reaches vai other trazer churches, frutos, porque é a palavra de Deus. it will bring fruits because it's the word of God. Ele diz à igreja, He says to the ei, church, permaneça firme stay firm nas minhas palavras, in my words, naquilo que eu disse para você. in what I have said to you. Apenas fique firme Just stay firm até que eu venha. until I come E aí back. ele diz, And then he no says, verso de número 26, in 26, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. to all who are victorious, who obey me to the very end, to them I will give authority E ele over all diz, the ele as nations. governará com um cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. They will rule the nations with an iron rod and smash them like clay pots. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. They will have the same authority I received from my Father, and I will also give them the morning star. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand that He is saying to the churches. Em outras palavras, In other words, para acabar essa to mensagem, finish this message, sabe por que nós estamos orando e pedindo ao Senhor, traga as you nações? know why we're praying and asking God to bring the Não nations? porque queremos exercer a nossa autoridade e o Not nosso because we governo, want to exercise mas our porque authority, queremos exercer a autoridade do Senhor because we want to exercise the authority of sobre God as nações da terra. over the nations. A mesma autoridade que o Pai deu ao The Filho, same authority the Father para gave que to nós the Son, possamos estabelecer o reino de so Deus, we can establish the kingdom mudando of God, culturas, changing mudando culture, decretos e estabelecendo o reino de Deus. God's kingdom. Deus tem te dado autoridade God has given you authority para governo. to govern. Mais uma vez eu digo, One more time I Deus tell you, está te dando God autoridade is giving you para authority governo. to govern. Igreja dos últimos dias, Church of the last escute days, isso. listen to O this. Senhor está te dando autoridade The Lord is giving you para authority to governo. govern. Se você crê nisso, se coloque de If pé you nessa manhã em believe nome in de this, Jesus. stand up, please. Santo, santo, santo. Tu és santo. Levante as suas mãos em adoração ao nosso Deus. Se você de fato entendeu aquilo que o Senhor quis dizer a você nessa manhã, levante as suas mãos e comece a clamar: Senhor, libera mais sobre mim nessa manhã. Libera mais sobre mim nessa manhã. Libera mais sobre mim nessa manhã, Pai. Nós queremos poder e autoridade, ousadia para fluir, ousadia para declarar. Ele é santo, Ele é. Oh, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus. Vamos adorar mais uma vez com essa canção declarando isso. Que Ele é digno, que Ele é santo, que nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Levante as suas mãos e declare isso. Eu abro o coração a Ti. Eu abro o coração hoje aqui e toque em mim com Teu poder. Faz em mim, Senhor, o Teu querer, o meu prazer. E meu prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor. Meu desejo é Te conhecer, Jesus.
toque é tudo que eu quero. Nós precisamos do teu toque nessa manhã, Jesus. Nesses próximos 100 dias de jejum, nós estaremos orando por ativação. Ativação ministerial, ativação da igreja, ativação do povo de Deus. Eu creio que o Senhor está nos levantando para fazer a sua obra nessa cidade. O Senhor está nos levantando para fazer essa obra na sua nação. Por isso, irmão, eu quero fazer 2 orações. A primeira é para você que quer mesmo ser tocado pelo Espírito Santo, assim como diz essa canção. Assim como diz essa canção, sermos tocados pelo Espírito Santo. Se você nessa manhã precisa ser tocado, precisa queimar por Jesus novamente, ser ativado no Espírito, eu quero te fazer um convite, irmão. Corre aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos declarar um tempo novo sendo estabelecido sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós vamos declarar que nesses próximos 100 dias você vai viver um tempo de ativação como nunca antes, como nunca antes, como nunca antes. Mais. Nós vamos declarar isso. Nós vamos declarar isso. Você que precisa ser ativado, fala: Senhor, eu quero queimar de amor por Ti novamente. Eu quero viver uma ativação como nunca antes. Se você ouviu essa palavra e você sente que você precisa ser ativado, você sabe que você tem um chamado, você sabe que você tem um propósito, mas você não sabe como fazer, você sente que o Senhor precisa te ativar, então nós queremos orar por você, nós queremos te ajudar, te impulsionar